Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu fui profetizado. Eu estou aqui nesse altar, eu tenho 50 anos de idade. E sabe que eu descobri que o sacerdote, depois dos 50 anos, até as tarefas dele no tabernáculo mudavam. Ele agora ia começar a parar os pavios, encher os candelabros e transcrever a lei. Eu acho que eu estou nesses dias, de parando alguns pavios, enchendo o candelabro de muitos irmãos e transcrevendo a lei. Eu estou aqui porque eu fui profetizado, porque alguém profetizou, alguém liberou sobre a nossa geração. Amém, irmãos? Eu sou a quarta geração de crentes da minha casa, da minha família por parte de pai. Meus bisavós eram presbiterianos. Foi talvez a primeira ou a segunda família a se converter ao Senhor na cidade da região de Camboriú, ali em Santa Catarina. Meu bisavô morreu, meu pai não conheceu ele. Ele morreu com 48 anos, foi assassinado. E o meu avô então criou seus irmãos. E depois os meus pais também eram cristãos. Meu pai foi líder de jovem da igreja presbiteriana. Meu avô ajudou a construir igreja. E depois meus pais casaram. Eu sou o primogênito da família, da minha casa. Nós fomos criados desde criancinha a servir ao Senhor. Nós brincávamos de culto. A nossa brincadeira de criança era fazer culto. Era o culto em casa e na igreja. E na casa de um bom presbiteriano, de um bom batista ou de um bom assembleiano, sempre tem um devocional, né? Na casa do meu avô ninguém comia sem primeiro adorar o Senhor. Meu avô era aquele homem que orava pelo almoço de joelho. Talvez se ele tivesse vivo hoje você ia chamá-lo de tradicional. E às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, você é tradicional ou você é pentecostal? Porque às vezes eles veem a gente de terno e gravata, às vezes veem de calça jeans e tênis. Aí eles ficam meio confusos, porque eles querem nos enquadrar e colocar numa prateleira. Aí diz: você é tradicional ou você é pentecostal? Eu digo: meu filho, eu sou integral. Eu não faço mal para os peteca e nem para os da tradição. Eu sou, né? Eu sei falar paz e graça. Eu sei falar shalom. Eu sei falar a paz do Senhor. Eu sei falar a paz de Deus. Eu sei falar: aí, mano, é nós. Amém? Terra. Terra. Tem um cara que foi profetizar lá no meu avô, que disse: terráqueos. Verdade? Ele estava profetizando e ele falou: terráqueos. Então deixa eu te falar. Diga para o irmão que está do seu lado: você pode rir, que a glória não vai embora não. Diga para ele: você pode rir, você pode chorar, porque num ambiente onde Deus habita, a gente chora de rir. Quando eles leram as escrituras depois da reconstrução da cidade, do muro, havia um povo que chorava e havia um povo que se alegrava. Então, lágrimas, desde que não sejam de rancor, e alegria fazem parte da congregação. É o som da igreja, é som de avivamento, irmão. O som de avivamento é lágrimas e risos. Amém? Por isso que a Bíblia é clara, ela diz: chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Aleluia. Eu já tive o privilégio de fazer um velório de manhã e à noite um casamento com o mesmo terno. De noite eu estava chorando com a família enlutada e dizendo: meu Deus, que dia terrível. Perdemos um irmão. E à noite fazendo o casamento dizendo: que noite abençoada, que glória. Os irmãos ficam olhando e pensando: esse pastor é meio bipolar. Mas não, é porque esse é o sentimento da igreja. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Amém? Porque a gente criou um padrão que cara feia é sinônimo de santidade. Se alegra aí, crente. Então nós somos criados na igreja, irmãos. Escolinha dominical, revistinha, inário, lendo na presença do Senhor, ensinando a orar pelo alimento, a orar para ganhar as coisas. Mas quando eu fiz 13 anos para 14, meus pais se separaram.
Meu pai foi embora de casa e nos deixou. Era minha mãe, eu, mais 2 irmãos. Eu tinha 13 anos, o Ulisses tinha 10 e o Júnior tinha 4. Hoje nós somos 3 pastores no Ministério Mevan. E o meu pai congrega com a gente. Porque se os pais não convertem os corações dos filhos, a profecia diz que Deus não perde viagem. Os filhos converterão o coração dos pais. Muitos de vocês estão aqui para dar continuidade à sua geração. E eu me lembro que depois que eu me converti, eu aprendi a fazer uma oração, que eu entrava no inferno pela oração. Porque Jesus, quando ressuscitou, foi aonde? Ele desceu e pregou aos espíritos. Eu ia no inferno e dizia: Satanás, eu quero tudo que a minha família gastou com prostituição. Eu quero todo o dinheiro de volta, porque eu sou herdeiro. Que o meu pai gastou com imoralidade, que a minha família gastou com coisas indevidas, eu vim aqui pegar porque eu sou um homem geracional. Eia, na eternidade, o tempo que define a eternidade é o Kairos, não é o Cronos. Então na eternidade não há passado nem presente, tudo está no estado do ser, é agora. Então nós precisamos entender que nós somos eternos. Por isso que as nossas escolhas afetam para sempre o nosso destino. Minhas escolhas vão afetar meus filhos, vão afetar minha geração posterior. Então meu pai foi embora de casa e com 13 anos eu caí, com 14 para 15 anos, caí no mundo das drogas. Começou com um cigarrinho, e depois uma bebidinha, e depois um namorico, e fiquei 14 anos fora da presença de Deus. Eu não tenho prazer de falar isso, não tenho prazer nisso, mas eu quero deixar uma coisa aqui escrita na sua memória, no seu coração, que um homem que é selado por Deus, irmãos, quem tem um selo. Quantas noites eu passei vendendo drogas, cantando o hino da igreja, Jorge. Pastor Jorge, eu ficava lá cantando o hino da igreja. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. E os caras diziam assim: mas isso não é música de crente? Eu digo: mas eu sou crente. Eu falava uma coisa para eles que eu não entendia, mas hoje eu posso entender pelo Espírito. Eu dizia para eles assim: ó, drogado, Satanás pode ter a minha mente, mas nunca terá meu espírito. Porque o meu espírito não reconhece outro Deus, ele só reconhece o Deus que soprou. É por isso que no inferno não tem adoração. É por isso que no inferno não tem adoração. Porque o homem que vai ao inferno vai no espírito, e o espírito não reconhece outro Deus. Satanás podia ter a minha mente, podia ter as minhas vontades, os meus desejos, podia ter os meus vícios, mas não podia ter o meu espírito. Quando batia a saudade do Abba. Quantas noites, irmãos, eu passei drogado numa esquina, vendendo cocaína e cantando o hino da igreja. Por isso que até hoje eu não desisto de ninguém. Deus me ensinou Paulo disse: a ninguém conheceis segundo a carne. Quando você olha para uma pessoa, não procure defeito nelas, porque senão você acha. Quantas noites, depois, nesse meio tempo de 14 anos até 28 anos, eu me casei com a Iraci. Nós temos 4 filhos. Temos a Pamela, a Bruna. A Pamela é minha filha de solteiro. Eu fui pai solteiro. Com 18 anos, eu namorei uma jovem e ela engravidou. Eu tinha 18 anos, ela tinha 19, 2 doidos. A Pamela nasceu de 7 meses, cabia dentro de um sapato meu. Nasceu com 1,2 kg. E ela ficou 30 dias no hospital para pegar peso e só diminuía. Minha mãe então foi no hospital, precisava de alguém de um pouco mais de juízo. Minha mãe foi no hospital, assinou um termo de responsabilidade e trouxe a Pamela para casa. Quando a Pamela tinha 6 meses, então eu conheci a minha esposa, Iraci. Terça-feira nós fizemos 30 anos de casados. E eu disse para ela: eu sou pai solteiro e doido. Só que ainda assim não sabia que eu usava drogas, porque na realidade eu comecei a me envolver com tráfico pesado depois de casado, pela necessidade de ter dinheiro.
Ela não sabia que eu usava drogas. A gente se casou, namoramos, noivamos e casamos. E depois, irmãos, um amigo meu da minha cidade, ele era amigo de infância. Naquela época ele estava sendo procurado pela polícia. E um dia, ele, numa fuga da polícia, eu passei de carro de madrugada com um caminhão do meu pai, do meu avô. Eu pedi uma carona, eu botei ele para dentro, salvei ele, digamos assim, da polícia. E a gente ficou mais amigo ainda. Então, como ele era traficante, ele me botou no negócio com ele. Esse moço já morreu, está na eternidade. Levou 9 tiros na cabeça. Eu já tive situações de risco. Uma vez eu estava numa casa que a polícia cercou a casa e eu estava lá dentro. Só eu estava no banheiro e tem um monte de gente. Meu Deus, era uma zoeira só. E eu só escutei os tiros e eu dentro do banheiro, a polícia começou a invadir o terreno, a casa onde nós estávamos. Eu me dobrei no chão, fiz uma oração, drogado. Disse: Jesus, não deixa eu preso. Eu não vou aguentar, Jesus. Eu sei que eu estou fazendo errado. Me ajuda. Irmãos, a polícia foi atrás daqueles moços que saíram todos pulando o muro. Eu embarquei na minha moto e fui embora. E Deus guardando e guardando. Eu nunca fui algemado. Nunca. Eu sei que eu não tenho orgulho nenhum de falar isso. Eu só estou querendo dizer para você não desistir dos seus filhos, do seu marido. Hoje eu trabalho com recuperação. O Mevan começou numa casa de recuperação. Depois a gente abriu uma igreja. Eu trabalho com pessoas viciadas em drogas em Santa Catarina. Nós temos uma casa, temos 2 sítios, uma casa de recuperação e o outro sítio para pessoas com problemas mentais. E quantas noites, irmãos, quantas noites, até que um dia eu não aguentei mais, depois de 9 dias sem dormir. Para quem conhece armas, eu peguei uma arma, uma 357 que eu tinha em casa, botei na minha cabeça. A minha esposa pulou em mim, arrancou aquela arma da minha mão, eu drogado. E eu comecei a chorar. Ela assistindo um programa evangélico de madrugada na televisão. Por favor, invista na televisão. Ela assistindo um programa de madrugada na televisão, fazendo uma oração. E ela, se ela não tivesse assistido, ela não tinha visto que eu estava com a arma na mão. Eu estava com a arma, sentei na cama, num momento de desespero, porque havia uma guerra interior, espírito e alma. Quando eu botei a arma assim, ela avançou na minha mão, arrancou a arma, escondeu. Eu chorei, ela me abraçou, choramos. Mas eu esperei ela dormir. Quando ela foi dormir, eu tinha ainda talvez umas 30 gramas de cocaína em casa. Eu comecei a usar droga a noite inteira e eu tive uma overdose. Aí ela se acordou, eu estava me passando na sala, no sofá jogado. Ela foi até, começou a gritar dentro de casa. Quem sabe aquela máquina de lavar roupa de madeira, lembra daquela máquina de lavar roupa? Quem tem ainda? Aquela mangueira que você puxava água da torneira para botar na máquina de lavar roupa, lembra? Ela pegou aquela mangueira e começou a me bater. Irmão, eu vim para Jesus apanhando de mangueira. Até a gente brinca lá na igreja com as mulheres, que ela diz, quando teu marido está incomodando muito, ela diz, compra um pedaço de mangueira. A minha esposa é uma guerreira. Você vai conhecer ela, você vai amar ela. A Iraci é sem palavras. E aquela noite, aí ela começou a me bater, eu comecei a vomitar e botei tudo para fora. Nós ficamos conversando até de manhã. 1h da tarde, algumas pessoas disseram, tem uma irmã ali que ora, você não quer ir na casa dela orar? Eu disse, orar? Não, mas eu estou legal. E nessa época eu nem falava mais, eu fazia assim, a minha voz era assim, porque
Eu tinha um câncer na preula do pulmão, diagnosticado. Eu falava assim, caía pedaço de coisas de dentro de mim. O hálito era terrível. Aí me levaram, eu pesava 54 quilos na época, 1,83 m com 54 quilos, imagina. De frente eu estava de lado eu já tinha ido. Parecia um birimbau, né? E aí me levaram, quando eu entrei, irmã Jacira, o nome dela, ela já está na eternidade também. Ela olhou, eu virou a cabeça assim, começou a chorar e dizia: filho, eu estava te esperando. Eu disse: me leva daqui, essa mulher é louca. Porque eu fui criado na igreja presbiteriana, né, irmão? E aí agora tinha uma mulher dizendo que estava me esperando e começou a profetizar. Essas coisas eu não conhecia muito. Essa mulher começou a estender o dedo para mim e disse: eu estava te esperando. O Senhor vai te levantar na terra. O Senhor, isso foi dia 1º de dezembro de 1995, 1h15 da tarde. Vai fazer 22 anos agora, dia 1º de dezembro. Ela disse: o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te tornar um missionário, você vai viajar pelo mundo, Deus vai te dar um ministério de maravilhas, coisas lindas vão acontecer. E eu morrendo da droga e do câncer, eu morrendo, irmão, e a mulher profetizando. Enquanto tem raiz, tem renovo. Por isso que ele é a raiz de Jessé, porque enquanto tem raiz, tem renovo, meu irmão. Aleluia, ao cheiro das águas a árvore brota de novo. Irmãos, aquela mulher começou a orar, começou a escurecer tudo na minha visão. Eu caí de joelhos. Tinha 9 pessoas naquela casa, era uma gritaceira, todo mundo pulando e gritando. E eu não estava entendendo nada, eu só estava chorando, eu estava sentindo muito quebrantamento. Quando eu me joguei no chão, escureceu tudo, eu não vi mais nada. Eu só sei que quando eu levantei, a minha voz voltou ao normal. E nunca, irmãos, eu prego todo dia o evangelho. Dificilmente você vai me ver rouco. Se você me ver rouco um dia, é porque eu dormi mal aquela noite. Nunca. Quando eu acordei, eu fui impactado, porque eu tinha sido curado, minhas costas não estavam doendo. Eu disse: o que é que a senhora fez? Ela disse: Deus te curou agora, você precisa aceitar Jesus. Deus quer começar algo na sua vida. Eu disse: eu quero agora. Irmãos, aquela mulher, aquelas 9 pessoas botaram a mão em mim. Eu fui impactado com a glória de Deus. Eu voltei para casa, porque quando eu vendia drogas na frente da casa do meu avô, o seu Hermínio. O seu Hermínio, quantas noites a polícia batia lá e eu batia na casa do vô, pulava o muro, pulava a cerca e dizia: abra a porta aí, abra a porta. A avó vinha abrir a casa para me subir. Eles tinham um sótão assim em cima. O vô dizia: meu filho, que vida miserável essa sua, meu filho. Você tem que ir para a igreja, tem que servir o Senhor, meu filho. E aí quantas noites eu dormi na casa do meu avô, porque eu não conseguia nem subir na moto para ir embora. Casado já. Às vezes eu saía de casa assim na quinta-feira e voltava na terça. Ainda assim não sabia onde eu estava. Não tinha essas redes sociais, não tinha telefone, não tinha celular. E quantas noites eu dormi na casa do meu avô. Só que tinha um problema dormir lá, porque na casa do meu avô tinha culto todo dia de manhã. Ninguém tomava café sem cultuar a Deus no devocional. E aí o vô pegava a Bíblia, uma Bíblia enorme que ele tinha, a avó o inário, a avó encostava assim na pia, e ele começava: vamos abrir a palavra de Deus, vamos adorar. Ele pregava, parecia que tinha uma multidão. Às vezes estava eu, ele e a avó, e um rapaz que ajudava lá a fazer alguma coisa. Ele dizia: estamos nesta manhã reunidos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler as Escrituras. E começava, e demorava um tempão para ler: o Senhor é meu pastor. Aqui diz que o Senhor é meu pastor. Claro, acabou de ler, mas amém. A avó pegava o inário e dizia: vamos cantar um hino para louvar e glorificar. Mas eles falavam como se estivesse num culto, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero ser um vaso de bênção.
Eu dizia, meu Deus, que coisa horrível. Eu ficava ali, mas ele forçava a gente, você tem que participar do culto. Eu digo, tá bom, eu queria honrar ele, eu tinha dormido lá. Quantas vezes, irmão, quantas vezes eu vivi isso. Só que depois ele pegava na mão da gente e começava a chorar. E começava a falar todos os pseudônimos de Deus: eterno, soberano, magnânimo, magnífico, excelso, supremo. Quando acabava, ele dizia: Deus dos meus pais, Deus dos meus filhos, Deus dos meus netos, Deus dos meus bisnetos, Deus dos meus tataranetos. Não tinha nada, não tinha bisneto, não tinha tataraneto. Ele dizia: Deus, eu não vou sair da terra porque eu tenho uma aliança contigo. Eu não vou sair da terra sem ver membros da minha casa pregando a tua palavra. Eu estou aqui porque eu fui profetizado. Eu estou aqui porque alguém profetizou. Sim! Você não vai viver o que você lê, você vai viver o que você diz. E aí meu avô tinha me dado uma Bíblia. Em 1979, quando eu ainda estava na igreja, ele tinha me dado uma Bíblia. E quando eu saí da casa da irmã Jacira, eu corri para casa e peguei aquela Bíblia que o meu avô me deu. Eu disse para Iraci: Iraci, olha a minha voz. Ela disse: que foi? Eu disse: eu fui ali, me levaram ali para orar. Eu sou de Jesus agora. E hoje à noite eu vou na igreja com eles. Irmãos, eu peguei aquela Bíblia. Ele disse: que bom, amor. Eu fiquei tão impactado. Eu cheguei em casa, eu dei as minhas armas tudo, eu joguei no rio. E eu tinha, porque assim a gente recebia uma carga de drogas, vendia uma carga por mês. E aí tinha uma semana que você saía para receber, para depois pagar para poder vir de novo. E eu não queria mais nada, eu não queria mais receber, eu não queria mais nada. Eu queria Jesus. Eu queria Ele. Eu peguei aquela Bíblia que o meu avô me deu. Irmãos, eu li ela em 3 meses. Eu li a Bíblia inteira. Em 5 meses eu li 2 vezes. Só que eu li e eu entendia historicamente, geograficamente. Eu comecei a me localizar nas Escrituras. Eu comecei a entender que o Velho Testamento era a sombra do Novo. Eu comecei a entender Apocalipse. Eu comecei a entender os provérbios. Os salmos começaram a saltar no meu espírito. Irmãos, eu tenho coisas escritas na minha casa que eu não preguei ainda. Eu tenho coisas escritas que o Senhor não me permitiu publicar ainda, porque não é o tempo. Eu não estou falando isso para impressionar você. Deus sabe que eu estou falando nesse altar. Você olha para mim, às vezes você me vê pregando e diz: meu Deus, que revelação. Eu estudei até a 8ª série. Eu estudei a 8ª série. Esses dias eu estava pregando em Londres, numa igreja que tem uma faculdade teológica. Eu preguei 5 cultos. E eu falei no meio das reuniões que eu nunca tive um diploma teológico. Aqueles homens me chamaram no final e disseram: Luiz, a gente quer te dar um diploma, porque a gente reconhece que você é um teólogo, você constrói teologia. Me deram um diploma. Eu tenho um diploma de Londres lá em casa, nem sei o que está escrito, que eu não leio inglês. Deixa eu dizer algo para você. Aquele que começou uma grande obra na sua vida, Ele há de aperfeiçoá-la até a vinda do Filho do Homem. Sim, sim. Irmãos, eu fiquei tão doido. Só que daí eu tinha uma moto Kawasaki 850. Depois tivemos uma Teleré 600. Tínhamos automóveis. E aí, como eu não fui cobrar a droga que eu tinha para cobrar, eu tinha que pagar, eu comecei a dar minhas coisas. Não pode levar, eu fiquei doido, fiquei chapado. E a minha esposa mais doida do que eu, porque ela se converteu antes. Ela começou há 8 meses antes, ir numa igreja perto da nossa casa, uma igrejinha de madeira, que depois eu fui líder de jovem lá. Irmãos, eu estou te falando sério, sem brincadeira. Deus sabe que eu estou falando aqui, eu não preciso aumentar nada. Eu participei de uma faculdade teológica que eu fui convidado para ir embora, porque eles pregavam e diziam assim: posso fazer uma pergunta? Eu perguntava e eles não sabiam responder. Eu dizia: eu sei a resposta.
Aí me chamaram e disse: cara, você está atrapalhando a aula. Eu disse: mas ele está ensinando errado. Está ensinando errado, ele está dizendo uma coisa que não está na Bíblia. E aí eles me pediram, eu fui fazer para ver se eu ganhava um diploma. Irmão, eu não estou fazendo uma apologia aos estudos. Por favor, estude tudo que você puder. Estude, eu estudo até hoje, eu leio todo dia muita coisa. Estou doido para aprender inglês. Tentei na oração, não consegui. Mas eu tô doido para entrar numa aula e aprender bastante. Sim. E aí a gente ficou pobre de marré. Fomos morar de favor na casa de um cunhado. Meu cunhado tinha um cantinho assim, tamanho desse altar aqui. Era uma garagem, ele fechou a garagem, mais uma edícula que tinha atrás. A gente morou ali por 2 anos e meio de favor na casa do cunhado. Minha esposa foi trabalhar de faxineira. Ela disse assim para mim: amor, você não vai trabalhar agora. Eu disse: como? Está na Bíblia que tem que trabalhar para sustentar a casa. Ela disse: não, agora não. Você vai se dedicar às coisas do Senhor. Irmão, se você não quiser ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa. Se ela estiver ouvindo a Deus, é um perigo. Minha esposa fazia faxina e trabalhou com muita honra. E aí, com 1 mês de faxina, ela comprou uma bicicleta para mim, que eu pus o nome de Jaqueline. Se tem um nome de alguém Jaqueline aqui, me perdoa, tá, querido? É porque Jaqueline era uma moça que... tem a pastora Jaqueline, aleluia. Era minha... sabe como é que eu chamava? Viatura do amor. Eu mandei fazer uns cartãozinhos, Viatura do Amor. O pastor Lapa, que é o vice-presidente do Mevan hoje, ele era meu amigo de infância e eu estava na igreja. O pai dele havia morrido, ele veio congregar com a gente lá na igreja que eu era líder de jovem, que fui líder de jovem depois. Aí nos encontramos e eu disse: cara, ele disse: Luiz, o que é que você faz? Eu disse: cara, eu prego o evangelho nas ruas. Eu pregava nas ruas, pastor Jorge. Eu ia para as ruas, como eu sabia muita Bíblia. Eu ia para as ruas, encostava minha bicicleta, subia num banco de praça e dizia assim: assim diz o Senhor. E declarava os salmos, e declarava os provérbios. Eu leio provérbio todo dia. Está aí uma boa receita, porque tem 31 provérbios, né? Todo dia tem 31 dias no mês. Quando o mês é 30, eu leio 2. Todo dia eu leio e escolho 5 versículos para meditar sobre sabedoria. Todo dia eu leio provérbios, escolho 5 versículos e marco no meu coração para meditar naquilo. Provérbios é uma carta de pai para filho. Filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Então eu ia para as ruas, eu ia para as casas de recuperação. As casas de recuperação, tinha uma casa lá que ela cobrava para internar os meninos. Como eu não tinha dinheiro para colocar, eu fiz um negócio com a casa de recuperação. Eu disse assim, ó: se eu trouxer 200 quilos de alimento por semana, eu posso trazer um jovem por semana? Eles disseram: pode. Sabe o que eu fazia? Eu amarrei uma caixa de verdura atrás da bicicleta. Eu tinha 28 para 29 anos. 29 anos eu já tinha. Eu batia de casa em casa, que nem os testemunhas de Jeová fazem. Você me vê na televisão, você me vê pregando na internet. Ministério que não tem história, irmão, é um conto de fada. Primeiro Deus treina a gente. Eu não tinha um diploma, mas eu tinha cicatrizes. E quando você chegar na eternidade, você não vai ver um diploma na mão de Jesus, você vai ver uma cicatriz. Porque diplomas sinalizam que você aprendeu, mas cicatrizes sinalizam que você venceu. Sim! Sim! Então fique tranquilo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. E eu batia nas casas e dizia assim: meu nome é Luiz Hermínio, eu sou da Viatura do Amor. Você não quer ajudar com 1 quilo de alimento no nosso trabalho? Eu sou voluntário na obra de Deus. Tinha gente que dizia: vai-te embora, cara, sai daqui. Tinha gente que entrava, tomava café, eu já pregava o evangelho. Em 1997 eu levei 67 jovens de bicicleta para a casa de recuperação. Então não me dê desculpas, eu sei que dá certo. Aí até encontrar o Lapa. Quando encontrei o Lapa na igreja, o Lapa disse: o que é que você faz, Hermínio? Eu disse: cara, eu
eu dou assistência para as pessoas que moram na rua. Ele disse: mas quanto é que você ganha? Eu digo: nada. Esse cara, como é que você vive? Eu digo: não sei. Deus me chamou lá, pai. Lá, pai, eu vou ganhar o mundo para Jesus, eu dizia. Lá, eu vou viajar as nações. Eu já tive mais de 40. Eu digo: lá, eu vou ganhar o mundo para Jesus. Jesus falou que nosso ministério vai ser grande. Ele dizia: amém, Luiz, amém, eu creio. Foi a primeira pessoa que acreditou em mim, fora minha esposa. Aí ele disse: o que é que você faz? Uma semana antes eu estava com a bicicleta na igreja. Quando eu sentei assim, o Espírito Santo falou assim: o terrível de você orar é que depois Deus começa a falar com você. Porque orar até é legal, que você fala com Deus. O problema é quando Deus começa a falar com você. E você ainda acha que é o diabo, porque sempre que Deus fala, Ele tira alguma coisa sua. E aí Deus disse assim para mim, começou a me dar a vida da pessoa que estava na frente. O Senhor falou: está vendo esse cara na sua frente? Ele é padeiro. Ontem roubaram a bicicleta dele, dê a sua bicicleta para ele. Eu digo: mas a minha esposa está pagando a bicicleta ainda, Jesus. R$10 por mês. Ele disse: dá a tua bicicleta. Eu dei, disse: irmão, você é padeiro? Ele disse: sou. Eu disse: pronto, lá foi a minha bicicleta. A primeira coisa, o primeiro veículo que eu dei foi uma bicicleta. Irmãos, eu já ganhei 45 automóveis na obra de Deus. Eu ando num carro de R$150 mil. Eu não sei o que é comprar um carro. Eu moro num apartamento de R$2 milhões. Eu não sei quanto custou. Eu não sei quanto custa um relógio. Pastor, é sério? É sério, quem anda comigo? Cadê os pastores? Tem algum pastor que caminha comigo aqui? Pastor Júnior está lá. Pastor aqui. Os pastores estão aqui. Eu estou vendo aqui uma pastorzada que anda perto da gente. Quem conhece a minha vida sabe que eu vivo assim. Eu fiz uma escolha. Eu disse: Deus, o dinheiro compra, mas a unção ganha. Eu quero viver no ganho. Eu quero ganhar. Eu quero pedir para o Senhor e ter o prazer de receber. Irmãos, eu já ganhei 45 automóveis, mas eu já dei 44. Se você quiser saber a minha história, vai em Itajaí. Você vai encontrar o taxista na rua, vai dizer: o Luiz Hermínio, isso era doido. Você vai na padaria, o cara vai dizer: o Luiz Hermínio conheço. O delegado me conhece, o juiz me conhece, o prefeito me conhece. Todo mundo me conhece. E Deus nunca deixou eu sair de lá. Porque quando eu queria me converter, eu queria sumir de lá. Você imagina, você está pregando na sua igreja, na igreja que você fundou ali, abriu. E aí entra uma pessoa que você se envolveu com ela. Eu moro numa cidade de 200 mil habitantes, já imaginou? Eu já tive pessoas no meu corpo de obreiros que eu fiz mal para o filho dela. Eu já tive no meu corpo de obreiros pessoas que eu me envolvi com elas. De elas entrar na igreja e eu chamar minha esposa: me ajuda. E ela diz: calma, amor, calma. Eu digo: amor, de vergonha. Eu já fiz o convite. Pessoas que eu me envolvi, que eu fiz mal, vieram na frente aceitar Jesus enquanto eu pregava. E disseram assim para mim: eu te perdoo, fica tranquilo. Vai em Itajaí conhecer a gente, irmãos. Naquele dia eu dei a minha bicicleta e encontrei o Lapa uma semana depois. O Lapa disse: o que é que você faz? Eu digo: eu faço a obra de Deus. Com o que? Eu disse: de bicicleta. Quer dizer, era de bicicleta, mas agora não tenho mais bicicleta. Ele disse: Luiz, usa o meu carro. Irmãos, o Lapa foi trabalhar 2 anos e meio de ônibus e deixou o carro dele comigo. Eu pegava na segunda e entregava na sexta. Hoje ele é o vice-presidente do ministério. Todo mundo tem salário no Mevan, fixo. O Lapa não. Hoje ele é vereador na cidade. E é um homem sobrenatural. Todo mundo no ministério tem salário fixo. O Lapa não. O Lapa usa quanto ele precisar. Só que, claro, ele é um homem de Deus, ele não faz isso. Porque foi a primeira pessoa que acreditou em mim, que investiu e me deu alguma coisa. Disse: ó, Luiz, eu não tenho muita coisa, mas o meu carro, usa o meu carro. Ele me deu um celular, um tijorola daquele, e fez uns cartãozinhos para mim, viatura do amor. Ele disse: Luiz, vamos gravar um cassete teu. Aí gravamos uma fita cassete. Eu tenho lá em casa ainda, pastor Jorge, no meu quarto de oração, minhas fitas cassetes, cara. Nós compramos um sítio, pastor, de 10 hectares. Eu paguei ele com fita cassete.
está lá a casa de recuperação. Lá em cima tem uma cabana de oração. Lá é o meu refúgio, o meu lugar de andar com Deus. Lá é o meu ambiente. Quando eu estou mal na igreja, quando eu estou mal nas viagens, quando eu estou doido para bater em alguém, para fazer mal para alguém, que é o velho homem quer vir para fora, Deus diz: vai para o sítio. Aí eu vou lá para o sítio, começo a andar no meio daquelas árvores, bater em árvore, correr, começo a gritar com Deus, porque de vez em quando em Deus temos uns pega também. Eu digo: se tu é macho, vem aqui embaixo, para ver se eu não te agarro agora. Você pensa que eu fico brigando com o diabo? Não, eu brigo com ele. Ele é o meu pai, ele me entende, só ele me conhece, só ele entende o meu coração, só ele sabe quem eu sou, só ele conhece as minhas mazelas, as minhas tentações, só ele sabe. Deus. Por isso não o trate na terceira pessoa, não o trate como se ele não estivesse aqui. Ele está aqui agora. Ele veio para nos ressuscitar. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, Marta se jogou na frente e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Jogou Jesus no passado. Aí Jesus disse: ele vai ressuscitar. Daí Marta joga ele no futuro. Marta diz: eu sei, lá no último dia. Ele disse: não, Marta, eu sou a ressurreição da vida. Eu estou aqui agora. Não leia a Bíblia como um livro de história ou como um livro de esperança. Leia a Bíblia como um livro de realidades. Ele é Deus presente, Deus de já, Deus de agora. Sim, Ele está aqui agora. O Lapa deixou o carro comigo e nós começamos uma aliança. Compramos a casa de recuperação. Daí fui na casa dele. Lembra daquela máquina fotográfica que você tirava foto, aí ela já saía na hora? Polaroid, não é isso? Aí você sacudia a foto assim, né? Aí o Lapa me botou uma roupa bonita assim em mim e disse: vem cá, fica aqui debaixo dessa luz. Aí eu fiquei debaixo da luz assim, parecia um anjinho. E aí ele tirou uma foto de mim e fez as fitas cassetes das minhas primeiras mensagens. Está lá em casa, uma caixinha com as fitas cassetes. E aí nós começamos a casa de recuperação. E aí as cidades, era tão interessante, pastor Jorge, que eles chamavam a gente para pregar. Estava assim escrito na faixa: Luiz Hermínio, ex-traficante, ex-não sei o que, ex-bandido, ex... Eu digo: Jesus, até quando eu vou ser conhecido pelo que eu fui? Ele disse: eu vou mudar a tua história, Luiz. Você não vai mais ser conhecido pelo que você foi. Você vai ser conhecido pelo aquilo que eu estou fazendo na sua vida. O mundo não vai te conhecer pelo que você foi, mas vai te conhecer por aquilo que eu sou em você. Eia, diga para alguém que está do seu lado: fique tranquilo, Ele está aqui. E Ele tem segredos do coração para contar para você. Sim, Deus também tem segredo. Salmo 25, verso 14 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Ele tem segredos. E aqueles que chegam mais perto, irmãos. Deus nos deu filhos. Eu tenho um filho adotivo de 27 anos. Nós pegamos ele com 9 anos. Ele que dirige o ministério hoje financeiramente. Ele que administra junto com mais irmãos. Minha filha mais velha, minha filha de solteiro, minha menina, ela é pastora lá em Portugal. Já pensou, pastor Jorge, se Deus não tivesse entrado na minha vida, minha filha poderia ser uma prostituta hoje, cara. Já pensou, se eu não tivesse entrado na vida do Anderson, ele poderia ser hoje um delinquente. Minha filha é pastora em Lisboa. Nós temos uma casa de oração lá. Rafael é um menino daqui de Belo Horizonte, da igreja do Cirilo. A minha filha veio fazer a escola do clamor com o Robortella. Conheceu ele com 18 anos, namoraram, noivaram e casaram. Hoje ela tem 32 anos, fez agora em agosto.
está lá com 2 meninas. Nossa filha Bruna também tem 25 anos, tem 2 meninas. O Anderson, nosso filho, tem uma menina. E o Samuel tem 11 anos, quer jogar no Barcelona. Às vezes eu confesso para você assim, às vezes eu paro e digo: Deus, como não ser grato? Como não ser grato? Como que eu posso cobrar para vir aqui pregar, gente? Como, pastor Jorge? Não tem palavras que... Como, irmãos? Como não ser grato? Como não acordar todo dia de manhã e levantar as mãos? Eu tenho o hábito, eu moro assim de frente para o mar. Eu vou na minha janela e diz: Deus, eu te amo, grandão. Todo santo dia que eu estou em casa, eu abro a minha janela e digo: Deus, eu te amo, grandão. Eu aprendi isso com o nosso pastor Alexandre. Ele fala isso, eu digo: Alexandre, eu vou copiar isso. Isso é muito bom. Eu vim aqui dizer para você o texto que nós lemos: qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Diga comigo: direção. Diga: temor gera direção. Se estás sem direção, é porque estás sem comunhão. Depois ele disse: sua alma repousará na prosperidade. Irmão, eu estou ocupado demais com Jesus. Se a prosperidade me quiser, ela tem que me alcançar, porque eu estou correndo muito. Todas as coisas estão vindo, estão me seguindo. O Senhor me deu uma palavra em 2011 sobre a internet. Eu estava em casa, eu tive um sonho. O SBT tinha ido lá oferecer um programa de televisão para a gente. Eu não tinha o recurso nem para pagar o aluguel da igreja. Mas eu fiz uma cara de rico. Eu disse: não, vamos pensar, vamos estudar a proposta. Porque o dinheiro não é meu, não é porque eu não tenho dinheiro, é porque não vai acontecer. Eu não trabalho com o meu dinheiro. Não é porque eu não tenho na hora, significa que não vai acontecer. Sim. E aí quando eles foram embora, eu murchei a bola e disse: Deus, só se o Senhor fizer mesmo. Aí Deus me deu uma palavra e disse: Luiz, você nunca vai pagar um programa de televisão, fique tranquilo. Desse jeito. Eu disse: é, Deus? Ele disse: é. Naquela noite eu tive um sonho. Eu moro de frente do rio, assim, da orla do mar, que eu ia até na beirada do rio. Eu mergulhava. Eu ia no fundo do rio, batia no fundo e batia na minha perna assim, voava para fora do planeta. Eu olhava, sabe aquela imagem do super-homem? Eu olhava o planeta de fora e mergulhava no rio de novo. E o Senhor disse: enquanto você estiver mergulhado no rio, eu vou mostrar você para as nações. E o Senhor falou naquela manhã: internet. Nós fizemos uma reforma na igreja, compramos 2 câmerazinhas que estão lá até hoje. Só tem 2. E o primeiro, dia 8 de fevereiro de 2011, nós colocamos o primeiro culto pela internet, com as pregações desse mané aqui. E as pessoas queriam me ensinar: Luiz, fica parado atrás do púlpito. Isso. Aí eu falava assim, eu disse: mas não consigo. Tem um negócio que fica mexendo. E vai lá no Mevan para você ver. Os nossos pastores tudo faz assim. É ou não é, gente? Quem conhece a gente sabe. Pastor Juscelio, ele faz assim direto. Pegou o tique. Aí eles tentaram me organizar, não deu. Eu disse: gente, eu sou eu, esse cara aí sou eu. Deixa eu ser eu. Foi assim que Deus me trouxe até aqui. E nós colocamos o primeiro culto pela internet em 2011. Sabe o que aconteceu? Hoje o YouTube paga para nós. Hoje todos os meses o YouTube põe dinheiro, dólar na conta da igreja, pelo excesso de vídeos. Nós abrimos igreja hoje, nós temos alianças em 24 nações, com mais de 550 igrejas ligadas no Brasil, servindo. Somos amigos, temos pastores amigos, homens de Deus, mulheres de Deus. Às vezes eu paro, sento na minha cama, minha esposa fica me olhando. Esses dias a gente deitou assim, sabe?
gente estava deitado do lado assim, ficamos olhando um para o outro deitado. Ela começou a chorar e eu comecei a chorar. Aí eu ia falar, ela disse: não fala não. Aí eu disse: você está vendo onde é que a gente está? Já parou, Luiz, para ver o que Deus fez em 17 anos? Em 22 anos, mais 17 com o Evan. Você já parou para ver, Luiz? Como não ser grato? Como não acordar todo dia e se render e se dedicar? Como não se render a Cristo? Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma repousará na prosperidade. Diga comigo: o homem que teme ao Senhor tem direção e prosperidade. Olha o versículo seguinte: a sua descendência herdará a terra. Sabe o que fala isso? Legado. Legado é diferente de herança. Herança é o que você deixa para seus filhos. Legado é o que você deixa nos seus filhos, o que você deixa no coração deles. E estou falando de filhos biológicos e espirituais. E para terminar, que para mim foi a palavra que Deus me deu para vir nessa conferência, para falar de mim, para falar um pouco do que Deus fez em mim. E essa é a primeira vez que eu sento assim num lugar para contar o meu testemunho todo, pastor, numa igreja. Eu sempre coloco assim, que eu sempre no começo tinha muita vergonha, mas essa é a primeira igreja que eu chego e conto do começo ao fim. O verso de número 14 diz o que? O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este ele lhes fará saber a sua aliança. Sabe o que eu aprendo aqui? O homem que teme ao Senhor tem direção, prosperidade, legado, segredos do coração de Deus e aliança. Por favor, se você se identificou com essa palavra, posso fazer uma coisa aqui, pastor? Posso? Reuel, canta essa canção, por favor. O que fazer quando ele vem? Quando ele chega na sua vida, quando chega o tempo de Deus, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Sim. Não pode. Santo Espírito. Se você está aqui hoje, hoje meu pai congrega comigo, e sabe por que meu pai vai para a eternidade? Porque Deus salvou o filho dele. Meu pai tem 72 anos. No café de pastores eu levo ele e sento no altar. Senta aqui, pai, eu honro meu pai. Sem contar que eu desejei matar meu pai. Eu fui curado de paternidade depois de ser pastor. Eu já puxei faca para o meu pai, eu já coloquei arma no pescoço dele. Eu desejava matar ele porque ele tinha acabado com a nossa vida. Mas escute, uma pessoa que é criada sem pai, ela tem dificuldade de 3 coisas: direção, proteção e limites. Toda criança que ela é criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai. Ela não tem senso de proteção, nem de direção, porque é o pai que dá o destino. Conselho qualquer um pode dar, mas destino só pai é que dá. Eu fui criado sem pai. Sabe como é que o Mevan é conhecido hoje? Como uma casa de paternidade. Sabe quem é que administra o Mevan hoje? Que é o administrador? É o Anderson, meu filho adotivo, e o Guilherme, o filho adotivo do Lapa. 2 órfãos cuidando de uma casa de paternidade. Só ele faz isso, mais ninguém. Só ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, se Deus falou com você nessa noite, você diz: eu quero, Luiz. Hoje eu quero liberar. Se alguém está devendo algo para você no coração, na sua alma, que a sua lágrima nessa noite não seja de rancor, seja de liberação. Quando eu liberei o meu pai em 2002, eu já era pastor de uma igreja.
Eu já cuidava de gente e eu ainda precisava liberar meu pai. Eu peguei o carro e fui na casa dele e pedi perdão. Disse: pai, eu quero te pedir perdão. E eu quero dizer que quando você envelhecer, eu vou cuidar de você. Minha mãe mora comigo hoje. Deixa eu te dizer algo. Hoje é uma noite de liberação. O que fazer? Se Deus falou com você, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Vem agora. Eu quero ministrar na sua vida. É um tempo novo. É um tempo novo. Amém? É um tempo de aceleração. Nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo, se você puder Santo dobrar os seus joelhos, eu ia agradecer muito. Mas só se você quiser e puder. Hoje é uma noite de liberação. Então, quando você vê na televisão Apóstolo Luiz Hermínio, agora você sabe quem eu fui. Mas você também sabe o que Deus é nas nossas vidas. Sim, eu quero orar com você agora. Manifestar os teus sinais. O que fazer? Sim. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Sim, o que fazer quando Ele vem? O Senhor está aqui nessa noite. Seja cheio. Seja cheio nesse lugar. Outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Talvez Ele está vindo para algumas pessoas aqui nessa noite. Mais que ser bem-vindo. Talvez você nunca confessou Jesus com a sua boca. Talvez você nunca entregou o seu coração para Jesus. Hoje é um dia de liberação na sua vida. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Receba essa palavra, receba essa palavra no seu espírito. Senhor, nós oramos por essa noite e nós declaramos, Senhor Deus, que os segredos do teu coração serão liberados à sua igreja. Se nós liberarmos o segredo que está no nosso coração, Deus libera o segredo que está no coração dele. Se nós liberarmos os segredos do nosso coração, Deus libera os segredos que estão no coração dele. Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O segredo do Senhor é para aqueles